E aí, beleza? Eu sou o Júlio Augusto, mas também sou Ifofu Milulu Olussadi Oyakala. Você sabe que esse é um canal de resenha de livros e eu vou falar hoje sobre o primeiro livro que eu acho que todo mundo que tá na Umbanda deveria ler. Então a minha recomendação para os iniciantes de primeira viagem, que é Umbanda, Religião Brasileira, da Flávia Pinto. Constantemente, ao longo da minha história na Macumba, muita gente me perguntou em algum momento. Comecei a frequentar o terreiro de Umbanda. Você me recomenda algum livro? Me passa algum livro, me passa alguma referência pra mim ler sobre a Umbanda e entender a Umbanda. Só que os livros que eu acho que assim, os livros que eu acho mais importante e que eu mais gostei de ler são livros geralmente estudos científicos ou livros assim, complexos, são sociologia, história da Umbanda, enfim, são livros que não são introdutórios, porque às vezes a pessoa não quer um livro mais denso, ela não quer um livro complexo, ela quer entender aquilo que se passa no terreiro, entender o que é um caboclo, o que é um preto velho, o que é um Exu, por que a gente toca tabaque, o que são essas coisas tudo, por que você vira para um lado, vira para o outro, por que existe defumação, enfim. Tivemos várias tentativas de colocar a Umbanda em texto, em fechar o que você está vivendo, ouvindo ou sentindo de uma forma sólida. Muitos deles acertam, mas outros erram gritantemente. Alguns acertos são acertos dentro de uma vertente, mas para outra vertente já não funciona. Então, entendendo que a Umbanda ela é uma religião plural, que tem uma série de vertentes e que ela tem diversos detalhes e complexidades que apenas na sua realidade, no seu terreiro, aquilo talvez não faça sentido para você, mas faz sentido para outros, então é difícil a gente simplesmente indicar um livro de entrada. Até que em 2014, a mãe Flávia Pinto, que é uma sacerdotisa de Umbanda do Rio de Janeiro, ela consolida e ela escreve um livro. Melhor, ela não começou em 2014, esse livro foi publicado em 2014. Ela escreve esse livro aqui e que ele se propõe a apresentar Umbanda saindo um pouco desses quadrantes das vertentes. Então, por exemplo, existem vertentes de Umbanda que são muito sólidas em dizer que os orixás fazem parte, ele descreve como são os orixás. Outra vertente de Umbanda diz que orixás são... E aqui nesse livro já não. Esse livro ela se propõe a explicar alguns contextos do dia a dia da liturgia, mas com a linguagem bastante apaixonada e romantizada. O que esse talvez seja o único ponto que eu considere ruim, assim, ao longo do lendo o livro, que esse recurso de linguagem, quando está sendo apresentado um assunto, e ele começa essa robustez, esse romântico, me tira um pouco a concentração, me torna um pouco tipo, tá, mas e se eu não sentir desse jeito, sabe? Então, é o único ponto. Existe outro detalhe, que é a visão política que esse livro traz, que ele reforça a ideia de que a Umbanda começa com Zélio Freitas de Moraes. Mas muita gente está nesse quadrante, muita gente defende que a Umbanda comece com ele. Então, por isso, não necessariamente é um problema. Seja um problema para mim, mas não é um problema do livro. Entende? Então, assim, se você está começando na Umbanda e você tem várias perguntas como casamento, ato fúnebre, guias, o que é uma guia? Porque, por exemplo, às vezes é o mesmo nome em várias coisas. A guia que a gente usa no pescoço, a guia que, apesar disso aqui não ser uma guia, tá? Mas, enfim, o fio de contas que a gente chama de guia, o espírito que incorpora que a gente chama de guia, todas essas coisas a gente chama de guia. Mas qual é a diferença entre eles? E quais são os guias existentes? Então, às vezes, as perguntas básicas que, para quem já está há um certo tempo, pode parecer óbvio, mas esse óbvio, ele não existe, tá? Então esse livro ele se propõe em apresentar esses vários assuntos
de uma forma didática para o leitor iniciante. Então, esse livro está aqui na descrição, se você quiser consumi-lo. Livro de leitura rápida, super despretensioso, ele está explicando de uma forma didática para quem quiser conhecer. Foi publicado pela editora Palas em 2014. Esse, segundo a mãe Flávia Pinto, ainda é o livro mais vendido dela. Verdadeiramente, ele é uma excelente porta de entrada para muita gente no universo umbandista, independente da vertente. Ele passa alguns conceitos de forma clara, simples, sem se prender à vertente de Umbanda ou ao contexto sociopolítico que irá vir a desenvolver depois. É um bom livro, espero que você goste.